A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estou passando aqui mais uma vez para deixar a palavra ao meu e ao teu coração. Eu não podia deixar de entrar hoje é meu aniversário, eu louvo ao Senhor por estar completando 39 anos de idade, por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor me ajudou, me livrou, me salvou. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, nas nossas vidas, que eu tenho certeza que na vida de vocês também. Quero dizer para vocês que hoje é o terceiro sábado do mês em que a gente tem o propósito Pais que Oram, intercedendo pelos filhos. E eu venho trazer uma mensagem reflexiva de algo que eu vivi por esses dias. E quero dizer para vocês que estarei em um propósito, orando e jejuando pela vida de vocês a partir do próximo sábado, para que o Senhor venha abençoar e conceder a petição do coração de vocês. Vocês que me seguem, que compartilham, que estão aí me ajudando a levar essa palavra do Senhor às pessoas que precisam. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu já orava e agora o Senhor colocou ao meu coração esse propósito de jejuar por vocês, de interceder pela vida de cada um de vocês. Nós vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Aqui é a palavra do Senhor. Nesse capítulo de Gálatas, o capítulo 6, vem nos falar da lei da semeadura. E a lei da semeadura é algo que muitas vezes a gente passa despercebida, mas que é a realidade e que acontece. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no versículo 7, que diz assim: "Não erreis, porque o Senhor não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher." E o meu pastor, ele costuma dizer que não tem como a gente plantar manga e colher caju. Se nós plantamos manga, nós vamos colher manga. O que é que tu tens plantado? O que é que nós temos feito? As nossas atitudes são boas ou são ruins com as pessoas? E o que é que isso, irmã Nália, tem a ver com o nosso propósito, Pais que Oram, intercedendo pelos filhos? Tem tudo, porque eu tive uma experiência em que o Senhor falou esse versículo ao meu coração, que tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E aqui a palavra do Senhor está nos dizendo: não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se não desanimarmos. E aí talvez você diga: irmã Nália, mas eu tô tão desanimada, tô cansada de fazer o bem, eu só recebo ingratidão das pessoas. E o Senhor fala ao meu e ao teu coração: pois não desanima, continua fazendo o bem. Não muda a tua essência por causa da maldade das pessoas, porque no tempo certo vai colher o bem. Se tu tens plantado o bem, tu vai colher o bem das pessoas e também o bem de Deus. Por esses dias eu estava renovando a minha habilitação e tinha que passar em um determinado médico, que eu não vou dizer o nome porque eu não falei com ele se poderia contar esse ocorrido. E quando eu entrei lá, ele pegou minha identidade, meu RG, e olhou meu nome, viu o nome do meu pai, e ele disse: "Você é filha de Chiquinho?" Eu disse: "Sou." Para quem não sabe, meu pai é mecânico. E ele disse: "O povo de Chiquinho aqui, a consulta é mais cara." E eu sorri e disse: "Mas por quê?" E na mesma hora ele apenas chamou a secretária e disse: "Vai lá e devolve o dinheiro dela." E eu fiquei sem entender o porquê daquela devolução, fiquei apreensiva. E aí quando eu olhei para ele, ele disse: "Não, o seu pai ajudava o meu pai e ele me ajudou muito. E por causa do seu pai, eu estou dispensando esse dinheiro dessa consulta." Eu disse amém. Ele examinou, eu saí. Quando eu saí, eu peguei meu celular e liguei: "Pai, o que o senhor fez com fulano de tal?" Ele disse: "Não, filha, às vezes o pai dele chegava aqui, eu dispensava o serviço, outras vezes cobrava mais barato do que nos outros lugares, a concorrência, como dizem. E dele também." Eu disse: "Pois ele não cobrou a minha consulta." Ele disse: "Pois é, minha filha, eu estou até envergonhado, porque semana passada ele já liberou também a consulta da tua cunhada, a minha cunhada." E ali eu fiquei maravilhada com aquela situação, porque aquela pessoa é grata ao meu pai por algo que ele fez há não sei quantos anos. E a coisa mais difícil no mundo é a gente encontrar uma pessoa
que é grata por algum bem que você fez. E por causa disso é que às vezes, como eu já falei, nós desanimamos e até nem queremos mais fazer o bem, porque a gente só colhe mais o mal. A pessoa nos trata com ingratidão. Só que o Senhor está hoje falando ao meu e ao teu coração que no tempo certo nós vamos colher o bem, se não desanimarmos. Então não desanima. Continua aí fazendo o bem, porque o bem que tu tens feito, o Senhor está vendo. E os teus filhos colherão esse bem. No momento certo, o Senhor vai levantar pessoas para ajudar teu filho em determinada coisa. Para que você saiba que o bem que você faz é o bem que teus filhos recebem. E que história é essa, irmã Naila? Está na Bíblia. Nós vimos no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Davi, ele procura alguém da casa de Saul para agir com benevolência. E ele chama Ziba e pergunta: Ziba, existe alguém da casa de Saul que eu possa fazer o bem? E Ziba: tem. Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Eu já contei essa história para vocês. E ele diz: pois traz ele aqui. Quando ele chega lá, a palavra do Senhor nos diz que Davi devolve tudo dele, todos os seus bens, os seus servos, e ainda o coloca para comer na mesa com ele. Dá honra a ele. Por quê? Porque Jonatas, filho de Saul, fez o bem a Davi, o salvou quando o pai dele, Saul, o rei Saul, quis matar Davi. Então, talvez ali ele fez o bem e eles fizeram aquela aliança para ele não tocar na família, agir com benevolência com os filhos, com a família dele, que foi o que Jonatas pediu. Mas talvez ele fez aquilo sem nem saber se realmente Davi ia cumprir com aquela promessa, com aquela aliança. Mas o Senhor incomodou Davi para fazer, para ele cumprir a promessa que ele tinha feito. Então o Senhor está afirmando aqui ao meu e ao teu coração que vale a pena fazer o bem, porque no momento certo nós colheremos o bem. Agora, nós temos que fazer tudo sem estar pensando em colher algo de bom, mas fazer tudo para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz, bem aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17. A fé por si só, se não acompanhada de obra, está morta. Então não deixe de fazer o bem, porque não é apenas ter fé, nós temos que ter obras, nós temos que ajudar quem precisa, nós temos que dar o braço para aquele que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma ajuda, que está precisando de uma oração. O Senhor está dizendo para ti, se levanta, para de desânimo, de estar aí com a cabeça baixa, porque por esses dias você recebeu ingratidão de pessoas que você só fez o bem. E que hoje você fica se questionando, eu fiz o bem para essa pessoa e ela trata o mal, ela faz o mal para minha filha ou para meu filho. Por quê, Senhor? Ela faz o mal, mas ela vai colher também o mal. Mas a tua filha, o teu filho e você vai achar pessoas que irão fazer o bem, que irão abrir portas, que vai ajudar em determinadas situações. Pode ser uma necessidade, não se sabe. Ninguém entende o trabalhar de Deus, apenas você é um cristão, uma cristã. Faça o bem, como dizem por aí, sem olhar a quem. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, não é a irmã Naila, que no tempo certo nós colheremos e que nós não devemos desanimar. Então não desanime, continua fazendo bem, continua apenas fazendo bem, porque o Senhor tem se agradado do que tu tens feito de bom. E essa é a melhor recompensa, é saber que o céu te conhece e sabe o que tu tens feito. Então recebe essa palavra em nome de Jesus e continua fazendo bem, para que teus filhos venham colher esse bem como eu colhi esse bem. E onde eu chego, eu muito me alegro, porque eu sou apaixonada pelo meu pai. E eu só vejo as pessoas falarem da sua honestidade, da sua bondade. Então que você possa ser assim, que eu possa ser assim. Que os meus filhos um dia cheguem dizendo, pai, mãe, uma pessoa ali me fez um bem porque disse que a senhora fez tal coisa, não sei quantos anos atrás. Porque vai chegar esse dia em que você vai ouvir da boca dos seus filhos, como eu ouvi da boca daquele homem, dizendo que o meu pai
é uma pessoa boa, honesta e que ajuda muitas pessoas. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém?